Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Boa noite a todos. Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, nós estamos confraternizando essa festa Dia dos Pais. É a primeira vez que é feita aqui na igreja. Outras vezes foram feitas em outros locais, na chácara, por exemplo. Estamos muito honrados com a presença de todos, tá? Isso é um prazer para o social e para a Igreja Betel. Então, tê-los vocês aqui presentes é uma honra muito grande para nós. Então, muito agradecido a vocês, e eu vou apresentar a vocês o pessoal que faz parte hoje do social. Então, que todos entrem, por favor. Rapidinho. Esse pode ficar embaixo. Hoje, o social não é mais só Walter Miranda e Eliette, compõe de todo esse povo que vocês estão vendo, para poder trabalhar a obra do Senhor. Tá bom, pessoal? Pode subir.
Então, para que todos conheçam, o Departamento Social se compõe dessas pessoas. Então, para a honra e glória do Senhor, nós estamos à disposição da nossa igreja Betel. E muito obrigado a todos. Passo aqui para o casal líder do departamento para fazer algumas considerações. Boa noite, a paz do Senhor. Como o da Chaga disse, né, o social cresceu, não é mais só o Walter Miranda e a Eliette. Eu louvo a Deus por isso. Inclusive hoje, eu soube que foi uma resposta de oração, né? O César e a Alexandra, junto com a equipe da família, disse que orávamos por nós, que mostrasse pessoas que quisessem trabalhar, se engajar no trabalho social da igreja. E eu estou muito feliz com o Senhor, porque hoje tem várias pessoas que vestiram a camisa do social, que estão trabalhando mesmo em missões, né? Porque o social não é só festa, social que eu almejo é o social que faz missões, né? Que se preocupa com a alma, somente dos amados do interior. Então, assim, eu louvo a Deus por isso. E eu creio, viu, Lani? Fica feliz aí que eu sei que tu orou por nós, minha irmã. Amém. Podeis. Então, eu queria agradecer a presença de todos os pais, tá certo? Que tiveram atenção com o departamento, pastor, né, que saiu do seu compromisso para estar aqui conosco, os pastores todos do interior, que teve a maior atenção, os mais distantes, Cleito, Paracuru, Rubens, na pessoa do Rubens, Denildo, tão longe de Guaraciaba, o Alex do Bico da Arara, o Jandes de Caridade. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque sempre que o social precisou realizar algum trabalho, esses obreiros recebem a gente com muito amor, com uma hospedagem mesmo familiar. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Então, eu convido aqui um casal que não é do social, mas está junto do social. É lá de Nazaré para fazer a apresentação. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós, desde o início, a CEMED, nós acreditamos que nós podemos fazer um trabalho maior, um trabalho mais abençoado. E por esse motivo que nós nos juntamos ao trabalho do social, para que a obra de Deus pudesse alcançar não só a necessidade espiritual das pessoas, como também a necessidade de ter um alimento na sua casa. E essa ideia tem dado certo. Nós temos distribuído muitas cestas básicas nas nossas congregações, e não tem sido só a distribuição da cesta. Tem sido um trabalho de fé, um trabalho de amor, onde muitas pessoas têm aceitado a Jesus como Salvador. E a honra e a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus por isso. E nessa noite nós estamos aqui comemorando o dia dos pais. Essa data já tem mais de 100 anos que se comemora. E o início dela, a sua origem, aconteceu de uma família onde tinha seis filhos. Quando nasceu o 6º filho, a mãe morreu no parto. E o pai teve a incumbência de cuidar dos seus filhos, fazendo o trabalho da mãe e fazendo o trabalho do pai. E aí uma das filhas viu a necessidade de honrar e homenagear o seu pai, e foi aí que teve a ideia de, no dia do aniversário dele, comemorar o Dia dos Pais. E assim, irmãos, até hoje é-se comemorado o Dia dos Pais. E nessa noite nós queremos apresentar uma programação, e eu acredito que não vai ser muito extensa. E desde já eu quero chamar aqui o pastor Calbi para nós fazermos a oração inicial juntamente com ele, e depois a nossa orquestra que está aqui também conosco para louvar o nome do Senhor, louvará o nome de Jesus com 2 hinos.
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Bom, peguei a Bíblia do nosso irmão. Hoje eu fui convidado, eu ia só participar. Mas eu peguei a Bíblia e abri no livro de Jó. Uma figura de pai, onde a palavra de Deus, falando de Jó, diz que era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E eu creio, meus amados, que esta é a maior qualidade que Deus pode dar na vida de um homem. Porque todos nós hoje que somos pais, mas nós também tivemos pais ou temos pais, mas nós temos um pai maior, que é aquele que está no controle de nossas vidas. E eu creio, irmãos, que o nosso irmão Eládio, ele falou que aproximadamente 100 anos está se comemorando o Dia dos Pais. Mas o Dia do Pai, ele existe desde o momento quando Deus formou o primeiro homem, a primeira mulher. E a partir daquele momento começou a ter a procriação, a dar vida. Porque nós sabemos que há uma responsabilidade muito grande. Então eu quero convidar a todos para ficarem de pé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui, Deus, na tua presença. Onde sabemos, Pai, que aqui se trata apenas de um momento onde foi preparado aquele instante para que houvesse, Pai, entre os pais da igreja, esse momento de confraternização, uma homenagem, Pai, porque nós sabemos, Senhor Jesus, que o Pai verdadeiro, Senhor, é aquele que tem a sua responsabilidade todo dia. Por isso, Senhor, nessa noite, nós já declaramos que Tu és o nosso Pai. E que estamos aqui, Senhor, nesta noite, ó Deus, para Te homenagear, Pai. Porque sabemos que somos filhos de um Pai verdadeiro. E que verdadeiramente, Senhor, nesta noite, tudo que foi preparado nesse lugar, cremos que foi o Senhor que tocou no coração de cada um. E é por isso que nós nos alegramos, Senhor. E já Te agradecemos, porque temos certeza que o Senhor já ocupou todos os espaços. E que tudo que venhamos fazer aqui nessa noite, Pai, que seja para a honra e para a glória do Teu nome. É assim, Senhor, que nós Te oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Essa salva de palmas foi para quem, irmãos? Está fraco. Glória a Jesus. Nessa noite nós convidamos também o pastor Antônio para trazer uma palavra para os pais. Depois nós continuaremos, porque tem alguma coisa, ainda tem mais coisas boas ainda, tá certo? Para todos nós. E Jesus vai nos abençoar nessa noite, em nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero dizer que para mim é uma grande honra estar aqui nessa noite, tendo essa oportunidade. Eu estava até dizendo para a irmã Eliette que eu nunca me senti tão nervoso na minha vida. Ela não acreditou, não. Foi assim. Mas é porque a responsabilidade de estar aqui nessa noite é muito grande, irmãos. Mas eu me sinto muito honrado e feliz por estar aqui diante desses grandes homens de Deus que estão aqui, os pastores, Léo Betel, o nosso pastor presidente, pastor Valtinho, e todos os irmãos que se encontram aqui. Eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado, que é pai, cumprimente essa pessoa e diga: meus parabéns, que Deus te abençoe. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia, você que trouxe a Bíblia, no livro de Atos, capítulo de número 11. Vamos, uma rápida reflexão. Atos, capítulo de número 11, versículo 22 a seguir. Vamos ler até o versículo 26. 5 versículos. Amém? Os irmãos encontraram Atos, capítulo 11, versículo 22, diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém, irmãos? É um texto que parece até assim um texto para se pregar num culto de avivamento. Mas, eu meditando aqui nesse texto, eu observei na vida de Barnabé, que era um homem, um grande homem de Deus, um homem útil na obra do Senhor, assim como Estevão, que nesse momento aqui da história da igreja, já estava com o Senhor. Era um homem muito útil nas mãos de Deus. Era um homem que não apareceu muito. Quando nós estudamos Atos, nós vemos que a primeira menção a respeito de Barnabé, que era um levita, que se demonstrou primeiramente um homem totalmente desprendido de valores terrenos, de bens terrenos, depositando o dinheiro da venda de um campo que ele possuía aos pés dos apóstolos. Então nós vemos aí a primeira menção a respeito de Barnabé. Depois nós vemos mais na frente, ele na companhia já do apóstolo Paulo, né, que os dois são chamados também de apóstolos, diz assim, e os apóstolos Barnabé e Saulo, ou Paulo. Mas foi um homem que apesar de não ter aparecido muito, mas quando apareceu, ele fez a diferença. Então, eu vejo aqui na vida de Barnabé as características de um pai espiritual, e que nós podemos aplicar para a nossa vida também. E o pastor Calbi estava falando aqui sobre ser pai, e eu estava pensando que se o fato de sermos pai na terra significa algo muito grande, imagina isso no mundo espiritual. Imagina como não é
o fato de nós sermos filhos de Deus, a nossa filiação, a nossa paternidade, a paternidade de Deus para conosco. Eu lembro que uma das grandes alegrias que eu tive na vida foi quando meu primeiro filho nasceu, o Cadimiel. Quando o Cadimiel nasceu, quando nós fomos para o acampamento, que o pastor Valtir nos enviou para o acampamento, a Aline estava grávida de 3 meses. Fazia 3 meses que ela estava grávida do Cadimiel. No 6º mês, ela teve umas complicações, ela teve que vir para Fortaleza. Então, eu fiquei muito tempo lá sozinho. Quando o Cadimiel nasceu, eu só pude ver ele 3 dias depois, porque não tinha carro, e tinha dias de culto, tinha uma vigília, tinha um culto no domingo. Ele nasceu numa sexta-feira. Então, quando foi na segunda-feira, eu vim para Fortaleza vê-lo. Mas eu lembro que quando eu vi o Cadimiel pela primeira vez, a alegria que veio ao meu coração foi muito grande. E as palavras que saíram da minha boca, eu lembro que eu olhei para minha esposa e disse: eu não sabia que Deus poderia fazer um homem tão feliz na terra. Então, ser pai é uma coisa grandiosa. Ser pai é uma coisa gloriosa. Quem já é pai sabe do que eu estou falando. E eu vejo aqui na vida de Barnabé, em primeiro lugar, no versículo 23, diz assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Primeira coisa que eu vejo aqui, o pai, ele é alguém que tem visão. Tem visão, que idealiza algo a respeito do seu filho, ou dos seus filhos. Você que é pai, eu tenho certeza disso, que você tem visão acerca do futuro dos seus filhos. Eu tenho certeza que você já olhou para o seu filho e você já idealizou algo. Eu tenho certeza que todo pai trabalha e se esforça para dar a melhor educação, a melhor escola, a melhor condição de vida para o seu filho. Por quê? Porque ele trabalha tendo em vista o futuro. Ele trabalha tendo em vista o que o seu filho vai ser amanhã. Então nós vemos que Barnabé era um homem de visão. E nós como pais, tanto como pais de sangue, como pais segundo a carne e o sangue, mas também como pais espirituais, nós temos que ter visão. Nós temos que ter visão. E uma segunda coisa que eu vejo é que ele se alegrou. Qual é o pai que não se alegra vendo seus filhos crescer? Qual é o pai que não se alegra? Qual é o pai que não se alegra vendo seus filhos abençoados? Vendo seus filhos prosperando? Vendo seus filhos crescendo, vendo seus filhos andando com Deus. A Bíblia fala como, por exemplo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia diz que Jacó, perto da morte, ele chamou os seus filhos, e a Bíblia diz que ele abençoou cada um dos seus filhos e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu cajado. Ou seja, o pai é aquele que mesmo diante da dificuldade, mesmo perto da morte, ele está abençoando o seu filho, ele está profetizando, ele está estendendo a mão. A Bíblia diz no Salmo 128, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Diz que os filhos desse homem serão como rebentos da oliveira junto da sua mesa. Oh glória, o pai que teme a Deus, o homem que teme a Deus, o sacerdote que teme a Deus, ele vê a prosperidade da sua casa, ele vê a bênção de Deus sobre a sua casa, e quando ele vê a bênção de Deus, ele se alegra, ele glorifica a Deus, ele fica feliz. Sabe por quê? Porque ele plantou, e quando ele planta e colhe, ele se alegra na presença de Deus. Amém, irmão? Quantos estão felizes em ver a bênção e a prosperidade do Senhor sobre a sua casa? É isso que eu entendo, é isso que eu vejo na vida de Barnabé nesse texto. Ele se alegrou. Ele viu, ele percebeu a graça de Deus. Ele viu ali um potencial. Essa igreja estava começando, irmão. Aqui começou a cumprir a promessa de Atos 1:8, os confins da terra. A igreja ficou muito tempo em Jerusalém. Aqui ela estava rompendo as fronteiras depois da morte de Estevão. Por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, um grupo de crentes saíram dispersos por toda a terra. E eles foram parar em Antioquia, da Síria. E aquela igreja era a primeira igreja que estava sendo fundada além das fronteiras de Israel.
E quando a notícia chega aos ouvidos dos que estavam em Jerusalém, eles olham para alguém: quem é o homem que nós vamos enviar? Já sei quem é que vamos enviar. Nós vamos enviar Barnabé. Oh, glória! E o fato de ser Barnabé tem um significado, porque o nome Barnabé significa filho da consolação. Oh, glória! O pai é aquele também que consola. O pai é aquele que edifica. O pai é aquele que fortalece. Não tem um pai que ama o seu filho que não venha se alegrar em ver o seu filho crescer, em ver a prosperidade. Depois ele diz: e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. O pai, irmão, é aquele que também exorta. O pai consola quando é preciso, mas também quando é necessário dar a correção, quando é necessário dar a disciplina, o pai faz isso. O pai que não disciplinar seu filho não é pai. O pai que deixar o seu filho viver, crescer do jeito que quiser por conta dele não é pai, meu irmão. O pai, ele exorta. O pai, ele impõe limite. E grandes homens de Deus que nós temos, que nós conhecemos tanto na história como nos dias atuais, eles são homens de Deus porque tiveram pais. Tiveram pai e mãe que os criaram no temor e na obediência da palavra do Senhor, que os exortaram quando foi preciso, que colocou limite quando foi preciso, porque a Bíblia diz que o pai que não disciplina o filho, ou o filho que não é disciplinado, diz que ele é a vergonha do pai, ele é a desonra do pai e a vergonha da mãe. Mas o filho que é disciplinado, meu irmão, o filho que é disciplinado, ele aprende a temer o Senhor. Ele aprende a andar com Deus. Amém, irmãos? Depois diz assim, ó: porque era um homem bom. A palavra bom aqui não é só, não significa apenas aquela pessoa que tem uma boa índole. Ah, o cara tem uma boa índole, é uma pessoa boa. Não. A palavra bom aqui significa não egoísta. O que é ser bom? Ser bom é não ser egoísta. O que é ser bom? É compartilhar a sua visão. O pai compartilha a sua visão com seus filhos. O pai, ele compartilha os seus sonhos com seus filhos. Ele faz isso. Ele era um homem bom. Se você ver o versículo 25, diz assim, ó: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Então nós vemos aqui, irmão, que egoísmo na vida de Barnabé não existia. Ele era um homem totalmente desprovido de egoísmo, era um homem bom. Era um homem que ele compartilhou a sua visão. Ele viu o crescimento da igreja, viu a igreja sendo abençoada, mas ele enxergou alguém onde ele podia investir, porque o pai, ele é aquele que enxerga a capacidade no filho quando ninguém mais vê. Ninguém mais vê, ele olha e diz assim: não, esse aí Deus vai fazer assim com ele. Não, esse aí Deus vai usar ele. Não, esse aí Deus vai tomar ele nas mãos e vai ser um vaso de Deus nas mãos do Senhor. Foi a primeira coisa que ele fez. Eu vou buscar Saulo e vou compartilhar a minha visão com ele. Eu vou repartir com ele o que Deus me deu. Eu vou investir na vida dele. Ah, irmãos, se nós lermos pela história bíblica, o apóstolo Paulo se tornou um homem até maior do que Barnabé. Mas por quê, irmão? Porque ele teve um pai espiritual. Ele teve alguém que investiu na vida dele. Vou dizer aqui uma coisa. Lembra de Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17? Qual foi a primeira pergunta que Saul fez quando Davi veio com a cabeça do gigante Golias enfiada na sua própria espada? Qual foi a primeira pergunta? Quem é o pai desse menino? A primeira pergunta dele foi essa, irmão. Quem é o pai dele? Não foram perguntar assim, ó: qual foi a escola que tu estudou, menino? Quem foi que te ensinou a lutar assim, menino? Onde foi que tu aprendeu a usar a espada assim, menino? Quem te deu essa coragem? Não. Ele chamou os seus homens e disse assim: eu quero que vocês me digam uma coisa. Quem é o pai desse menino? Ei, quando Deus te levantar na terra, vão querer saber quem é teu pai. Vão querer saber quem é teu pai.
Foi o que Saul fez, irmão. Quem é o pai dele? Quero saber quem é o pai desse menino. Esse menino deve ter um pai grande, deve ter um pai que investiu nele, deve ter um pai que abençoou a vida dele. Às vezes, irmão, tem muita gente que até começa bem, mas termina mal. E tem gente que até começa mal, mas termina bem às vezes. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa: das nossas origens, das nossas raízes, de onde foi que viemos. Quem é o nosso pai? Porque tem gente aí andando sozinho, acha que não deve dar satisfação a ninguém, que não sei o quê. Ou hoje, porque tem uma moda hoje, que tem um bocado de crente sem vergonha e safado, que diz que não tem mais pastor, não. O pastor deles é Jesus Cristo. Não, irmão, lá na frente vão querer saber quem é teu pai. Lá na frente vão querer saber quem é o meu pai, vão querer saber quem é o nosso pai. Lá na frente vão perguntar para os nossos filhos quem é teu pai. Paulo se tornou o que tornou, irmão. Mas sabe por quê? Porque Barnabé foi atrás dele. Barnabé investiu nele. Longe de mim pregar para pregadores, irmãos. Eu nem tenho idade nem experiência para isso. Mas eu trago essa reflexão porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Então, nós devemos investir. Deus tem nos dado filhos espirituais, tem nos dado filhos segundo a carne também. Glória a Deus por isso. Nós devemos investir neles, porque eles serão os Paulos de amanhã, eles serão os Barnabés de amanhã. Amém? Outra coisa, irmão, ele era cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dirigia a vida de Barnabé. Então o pai ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Vou falar disso aqui sobre ser cheio do Espírito Santo, mas não é a minha intenção. Em último lugar, e cheio de fé. Oh glória. Era um homem bom, não era egoísta. Era um homem cheio do Espírito Santo, ou seja, dirigido pelo Espírito Santo. E era um homem de fé. Oh glória. Só homens assim é confiado grandes coisas. Só homens assim recebe grandes incumbências, grandes responsabilidades. Só homens cheios de fé, só homens cheios do Espírito Santo, só homens que não são egoístas. E a Bíblia diz que muita gente se uniu ao Senhor. Quando? Quando Barnabé chegou. Porque o pai é aquele que agrega. O pai é aquele que junta. O salteador não, irmão. Ele divide. O rebelde, ele divide. Mas o pai, ele ajunta, ele agrega, ele congrega, ele reúne. Amém? E nisso está a grandeza em ser pai. Pastor Valtinho, apesar de todos que aqui estão terem tomado proveito dessa palavra, mas a minha intenção nessa noite, e foi para isso que me convidaram, e por isso eu me sinto muito honrado, a minha intenção é aplicar essa palavra diretamente para o Senhor. Certo? O Senhor tem sido esse pai. O Senhor tem sido esse pai espiritual. Eu sei que todos que aqui estão, os pastores, eu sei que se cada um aqui tivesse a oportunidade de falar algo para o Senhor, ia falar muitas coisas para o Senhor. Mas eu estou com a responsabilidade nessa noite e a oportunidade hoje, pastor Valtinho. Eu tenho um desejo no meu coração e tenho me esforçado
para fazer duas coisas. Primeiramente, é honrar a Deus. E segundo, honrar o Senhor. Então, o Senhor tem sido esse pai, não apenas para mim, mas para todos que estão aqui. Certo? Esse pai que tem enxergado a graça de Deus e que tem se alegrado com o crescimento dos seus filhos. E não só isso, o Senhor tem compartilhado a sua visão. A Igreja Batista El Betel não seria, isso eu não tenho medo de dizer isso, não seria o que ela é hoje, se o Senhor não tivesse compartilhado a visão que Deus lhe deu. Então, eu queria nessa noite dizer isso, não tenho muitas palavras, mas eu sou muito grato ao Senhor, que Deus continue abençoando a sua vida. E quando perguntam para mim quem é meu pai, eu digo que é o Senhor. Porque o Senhor tem sido meu pai, tem sido o pai de todos esses que aqui estão. Eu queria que todos ficassem de pé. Eu queria chamar o Senhor aqui, pastor. Eu queria que todos dessem uma linda salva de palmas pela vida do pastor Valtinho. Danilo, me dá essa caixa aí. Isso aqui foi algo que eu trouxe aqui para o Senhor, pequena lembrança, para homenagear o Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. O pastor não vai dar a palavra, viu, irmão? A gente está segurando ele. Ele pensava, o pastor queria pregar. E nesse momento nós queremos, usufruir dessa oportunidade que estamos comemorando o Dia dos Pais, para homenagear o pastor Valtinho, não só como pastor que ele tem sido, mas como pai, o pai aqui da El Betel, da igreja. E nesse momento eu queria que o pastor sentasse, bota uma cadeira para ele ali, que agora que glória a Jesus. Ele pensava que vinha pregar hoje, tá certo? Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Os irmãos podem sentar, tá bom? Irmã Nazaré. Calma, nós vamos dar início aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui uma leitura. Nós vamos fazer aqui uma leitura, eu e a Nazaré, já homenageando os pais e tendo o Valtinho como o pai, foco, como o pai que está sendo homenageado, representando todos os pais. E depois nós vamos ver o que é que acontece. Gostaria de começar estas poucas linhas sobre pai, dizendo que todos os pais não são iguais. Há muitos tipos, e por mais que nos esforcemos para sermos o pai perfeito para os nossos filhos, mesmo assim faltará alguma coisa em nós. Neste dia, convido a todos a refletir comigo, que também sou pai. Em que tipo de pai nós temos sido para os nossos filhos? E com muita humildade, procuremos, a partir de hoje, ser um pai melhor. Então pergunto, que tipo de pai você gostaria de ser para agradar mais a Deus? Por que não um pai educador? Sim, um pai educador, que não tem medo de ensinar o caminho da vida e as verdades de Deus. Por que não um pai formador? Sim, um pai formador, que sabe como ajudar na formação do caráter de seu filho, ensinando a palavra de Deus. Por que não um pai que sabe dialogar? Sim, que sabe dialogar, que não se esquece que o melhor caminho é o diálogo. E por isso, como cristão, não pode viver sem orar com ele diante de Deus. Por que não um pai disponível? Sim, um pai disponível, que mesmo muito ocupado com o trabalho ou com a igreja, sempre reserva tempo para estar com os filhos em casa, no lazer, e principalmente
no culto a Deus. Por que não um pai orientador? Sim, um pai orientador, que sabe como orientar e preparar os seus filhos para enfrentar os desafios da vida com fé e confiança em Deus. Por que não um pai agradecido? Sim, um pai que sabe agradecer, que reconhece que os filhos são parte das bênçãos de Deus e por esse motivo sempre agradece ao Senhor. Por que não um pai que saiba como corrigir? Sim, um pai que não esquece que a correção faz parte. E quando ele corrige, ele deve corrigir com amor. Tudo isso que nós falamos aqui, irmãos, nós passamos e vemos na pessoa do pastor Valtinho, que ele tem sido esse pai para todos nós, educador, formador, esse pai que procura dialogar com cada um de nós, que procura conversar conosco da forma dele, do jeito dele, que nós entendemos a sua linguagem. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor e que não só ele, mas todos nós possamos ser este pai que nós estamos falando assim, que nós falamos aqui hoje, para que assim a gente possa agradar ao Senhor em tudo. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus e que Deus abençoe poderosamente o pastor Valtinho. E agora nós vamos observar o vídeo e assistir o vídeo que vai ser passado. E depois, já agora, o Liliano está com a oportunidade. Cadê o homem? Pastor, não posso ser disciplinado não, viu? Que é uma homenagem aqui para o senhor. Depois do vídeo, amém. Pode pôr o vídeo. Sejam bem-vindos! És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Não há outro igual a ti.
Se você crê como eu creio, abre aí a tua boca e diz assim, ó, amém! Eu queria parabenizar aqui todos os pais da El Betel. E o irmão Sadam, quando me convidou para fazer a homenagem ao pastor Valtinho, me veio na cabeça quando eu era adolescente, eu era baterista da Cruzada Palavra de Vida, lá da Aerolândia. Aí quando eu fui subir no caminhão, aí o pastor, ei rapaz, volte aqui. Ó, se eu pegar um de vocês namorando na Cruzada, nesse caminhão vocês não voltam não. Faz muitos anos isso, né, pastor? Aí eu queria homenagear o pastor com uma música que eu sei que ele gosta. Eu já vim a caráter do jeito que ele gosta. Eu vi chinela de couro, camisa desse jeito bem simples. E vou cantar uma música que ele gosta, que eu tenho certeza. Primeiro que ele gosta de passarinho. Viu? Então, irmão, toca o som aí, irmão, fazendo favor. Som. Rapaz, o irmão deixou isso. Meu Deus do céu. Ô Jesus. É uma música nova, tá? É lançamento. É na época de Jesus mesmo. Ô, glória! É dublado, viu, irmão? Mas se eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar, eu cantaria 1000 louvores a Deus, todo dia, o dia inteiro, sem parar. Pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, 1000 louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio e nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mas se o homem pudesse contar as maravilhas do seu Criador, ele fazia como fazem os passarinhos, cantava lindas melodias ao Senhor. Deus fez o homem para lhe adorar, mas o pecado tirou-lhe a felicidade. Canta, canta, ó passarinho, mostrando aos homens o valor da liberdade. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio e nem rancor. O seu
cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho. Tá vendo como era eu? Obrigado, irmão. Pode ser. Glória a Deus. Onde foi que o Liliano encontrou essa música tão nova, meu irmão? Que ninguém conhecia. Eu acho que é da idade do tempo dos pais, que eu mesmo comemoro o dia dos pais, viu? Tem uns 100 anos aí, viu? Pastor, mas essa música era a música mesmo que o senhor gosta? Ele está dizendo, né? Glória a Deus. E agora, o que é que nós temos mais? Nós vamos entrar na parte dos presentes. Quero passar aqui, quero encerrar aqui a minha carreira também, de apresentador de festa de pai. E agora eu queria passar, vamos passar para vocês, né? Tá bom? Então dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Deus abençoe todos os pais e que cada um possa ser esse pai para agradar ao Senhor. Queria pedir desculpa ao pastor, né? Porque eu convidei ele para dar a palavra, mas era surpresa, pastor, senão o senhor não viria. E assim, um dia teve aqui um café dos obreiros, quem estava aqui ouviu, e eu gosto muito de ouvir e guardar. E eu lembro que ele falou assim, que eu acho que ele estava zangado, alguma coisa. Aí ele falou assim, eu só tenho 3 filhos. Tem gente que quer ser meu filho, mas eu só tenho 3 filhos. Aí falou o nome dos filhos dele, né? Mas eu queria dizer aqui o pastor, que todo rebanho precisa de um pastor. E toda ovelha, como disse o pastor Antônio, precisa de um pai. A partir do momento que eu não quiser mais que o Senhor seja meu pai, o Sadel Betel. Que o Senhor queira o que o Senhor não queira. O Senhor gerou esses obreiros que aqui estão, que está levando o nome da El Betel aqui, ali e além, como o Senhor diz. E que o Senhor queira ou não, o Senhor foi chamado, aceitou, obedeceu à voz de Deus. E o Senhor é nosso pai espiritual, sim. Porque quando nós não quisermos mais ter um pai espiritual, quando nós não quisermos mais ter um referencial de homem de Deus, nós vamos para a igreja que não tem templo e que não tem mais pastor. E quem quer ir para o céu não quer ir para lá, né? Amém? Pois, pastor, essa foi a nossa homenagem. Agora eu queria chamar o Rubens, o Felipe e o Levi para concluir só a nossa homenagem ao pastor Valtinho, para poder prosseguirmos, né? Nós vamos iniciar agora um sorteio, tá bom? E logo em seguida vai ter o jantar. Levi, por favor. Pastor, vem até aqui, em nome de Jesus. Eu só queria dar 2 esclarecimentos enquanto o Levi chega. Primeiro, alguém me perguntou lá na entrada, por que a esposa de fulano de tal está aí e a minha não pode entrar? Só um esclarecimento. Todos os anos nós fazemos as festas das mães. Já a festa tradicional há muito tempo do Departamento Social, onde os pais e os filhos não vêm, porque nós já fizemos experiências e não deu certo. A igreja ainda é pequena, então tem que ser só as mães. E esse ano a gente quis fazer diferente. Nós consultamos ao pastor. Ele disse, irmã Eliette, vamos fazer do jeito do Dia das Mães. Não foi assim, pastor? Dia dos pais, é só pai. E os irmãos que estão aqui, as esposas não estão. Eu queria só esse esclarecimento. Nós, mulheres que estamos aqui com os maridos, e as que também estão, que não tem ainda marido, mas Deus vai mandar a galera aí de trás, é porque trabalho no departamento social, amém? Por exemplo, por que só a filha do Chico está na orquestra? Então você bota o seu filho para vir para a orquestra. No próximo ano ele está aqui, amém? Homenageando. E outra coisa, por que o pastor, a homenagem? Muitos devem estar perguntando, por que tem que ser o pastor? Porque esse ano nós estamos fazendo o primeiro jantar dos pais da Igreja Batista El Betel. No próximo ano será outro pai que será observado durante todo o ano pelo social, amém?
É bênção, não é não, pastor? Glória a Deus. Pronto, agora eu vou chamar o irmão Udes para nos também homenagear os pais com louvor, enquanto a gente vai organizar aqui o sorteio, amém? Pastor, o senhor quer falar alguma coisa antes do Hudson? Amém? Eu quero saudar a todos os pais com a paz do Senhor e quero agradecer a Deus por essa homenagem. Eu me sinto honrado, me sinto feliz de ser pai espiritual de todos vocês. Eu quero dizer que vocês são bênção de Deus para a minha vida. Vocês compõem o ministério da Igreja Batista El Betel. E eu creio nisso, que nós iremos muito longe. No temor do Senhor, na obediência do Senhor. Eu tinha nem preparada. Parei ali no carro, no estacionamento, e Deus me deu uma palavra. Mas eu vou deixar ela para amanhã. Que amanhã eu pego todos os pais, e a chibatada vai ser para pai, para mãe, para filho, para todo mundo. Eu faço um pacote todo. Amém? Eu quero só agradecer a todos vocês e que vocês cumpram o papel de pai. Que vocês possam cumprir o papel de pai. É o mínimo que nós podemos fazer, é fazer o papel a qual Deus nos deu. É como o pastor Antônio falou, ser pai é uma honra. Ser pai é uma dádiva de Deus. Ser pai, irmão, é muito além daquilo que você imagina ou você pensa. Se você parar um pouco e você fizer uma reflexão, o papel do pai na sociedade, na família, em casa, no convívio com os filhos, você vai se exaltar e você vai exaltar o nome do Senhor. Nós fomos chamados para isso, para sermos pai. Não só pai carnal, biológico, mas para sermos pais espirituais. E para que o nome do Senhor venha a ser exaltado na sua vida, nas nossas vidas. Amém. Irmão Udes, por favor. Amém. Após o louvor do Udes, a gente vai fazer um sorteio bem rápido para ir para o jantar, amém? Eu li um livro que dizia assim, o título do livro, Socorro, tenho filhos. Né? E não tem um pai que não passe por dificuldade criando um filho ou dois. Agora imagina quem tem mais, né? E um certo pai disse, o que foi que eu fiz? Né? O que foi que eu fiz para dar tantas coisas erradas? A metade dos meus filhos são desviados e outros, a metade crente. Disse, você teve filhos. Ele teve 20 filhos. Foi um pastor nosso. Então eu quero cantar esse hino, dizendo que nas horas difíceis, quando você se sentir impotente, incapaz, Deus vem ao teu socorro e faz aquilo que você se limitou a fazer. Você não pôde mais dar um jeito no seu filho, então o seu joelho pode dar jeito. Nas horas difíceis da vida eu pude cantar as notas mais lindas que havia no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava e às vezes zombavam dizendo, onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra e mesmo cansado eu insisti em lutar. E quando rastejava no chão
caído ao solo, eu senti suas mãos me pegarem no colo. Estas mãos eram de Jesus, Jesus, mão do Deus forte. Descobri o porquê de ter forças para lutar e para vencer. Lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Foi Deus quem deu para você. Lute e não olhe de lado, esqueça o seu fracasso, olhe em frente e vai. Lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Foi Deus quem deu para você. Lute e não olhe de lado, esqueça o seu fracasso, olhe em frente e vai. Lute, lute, lute. Aleluia. Amém. Eu queria, assim, também a gente comprou uma lembrancinha para uma pessoa que tem sido o braço direito do pastor Valtinho, nosso copastor, pastor Calbi. Tem ajudado o Valtinho nessa caminhada. Agora a gente vai iniciar bem rápido para poder ir para o jantar. Amém? Os irmãos aqui, ó, já estão tudo apostos aqui para... Cada um recebeu a fichinha, amém? Número 89. 89, pastor Glicério. Número 43. 43. Faltou? Número 57. 57, irmão Lucio. Número 50, não, 131. 131. Agora fazer como pastor. Quem não veio foi que perdeu. 40. Número 40. Papai Israel. O bebê ainda está na barriga. Já está aqui recebendo presente de pai. Glória a Deus. 51. 51. Levanta-se a mão, ó, para os irmãos ir até aí. Não veio, 51. Número 104. 104. Não veio? Cadê esses irmãos? Número 27. 27. 27 entrou, irmãos. 106. Berg, Deus te abençoe, irmão Berg. 73. 73, Mansueto. 128. 128. Olha aí, vai só abençoar, vai só ser abençoado, né? Paizinho da irmã Eliseni. 48. 48. César, Deus te abençoe, César. Número 116. O irmão ali. Amém. Número 31. 31. Glória a Deus. Número 88. 88. Lá atrás. Arnaldo. Número 101. 101. Juscelânio. Seja bem-vindo, Juscelânio. Número 18. O irmãozinho aqui, 18.
Número 52. 52 lá atrás, ali perto da beirinha. 52. Número 74. Ei, Ribamar, que negócio é esse aí? Tudo combinando a família aí. 120. 120. Não veio. Número 68. 68. Não veio. Número 86. 86. 79. 79, Fernando Luiz. 21. 21, Alanzinho aí que nos ajuda no social. Número 111. Fernando César aqui, ó, Fernando César. Número 77. Eládio. Número 38. 38, irmãozinho aqui, ó. 38. Número 22. 22. Não veio. Perdeu a bênção. 118. 118, irmãozinho aqui. Número 76. 76. Humberto. Número 7. 07. 07. Número 28. 28, irmão lá atrás, ó. Número 122. 122. Não veio. Número 30. 30. Daniel, como foi que tu entregou esses números na entrada, Daniel? Não decorou, então perdeu o papel e perdeu a bênção. 103. 103. Número 11. O irmão aqui, ó, atrás de você, Thelma, 11. Número 108. 108, Aglailton. Nosso mascote do social. 41. 41, Adalberto. Número 32. 32. Dole uma, dole duas. Número 2. 2. Quem foi a segunda pessoa que chegou na festa? Tem não? Número 13. 13, Tadeu. Número 84. 84. Não veio. Número 23. 23. Não veio. Número 45. Carlos, grande Carlos. Tem até tossido o Carlos. Número 26. 26, não veio. Estou aqui, ó, misturando tudo aqui. Pronto. Número 17. Renatinho. Vou mexer novamente. Número 78. 78. Não veio. Número 91. 91, Pastor Cleuton. Número 47. 47. Calbi de novo, aí não vale, né, Calbi? Ô, glória. Número 12. 12. 12. Rubens Paracuru. Número 72. 72. Pai do Aglailton, seu Geraldo, glória a Deus. Não, Calbi pode ficar, a gente tá só... Ah, ok, viu, amém. 59. 59, Júnior.
Número 62. 62, Berinho. Ô, Berinho sortudo. Berinho tem a torcida da mulher aí. Pronto, vamos lá, balançar novamente. 113. 113, Mávio. Número 50. 50, das Chagas. O presidente é especial. Cadê o do presidente? O presidente é especial. Está lá atrás, presidente. 94. Ei, aí, rapaz. Presidente é presente especial. Número 25. 25. Não veio. Número 1. Número 1. Não veio. Número 105. 105. Ainda tem presentes ali? Eita, que benção. Número 10. 10. O irmãozinho ali. Olha, aqui o negócio é sério. Sai daqui de pé. Número 37. Aqui o irmão Roberto. Número 66. 66. Walter Miranda. Número 119. O irmãozinho lá atrás. 119. Número 5. Número 5. Não veio. Número 16. 16, o irmão aqui. Número 125. 125. Levanta a mão assim, o 125. Vamos misturar. 71. 71, lá atrás, o irmão. Número 100. Número 100. Edmo. Número 44. O Felipe. Número 24. 24, ninguém quer ser? 24. Ninguém quer ser sorteado. Bora. 75. Pastor Jonas. Número 83. 83. Faltou. 92. 92. Faltou. 20. Número 20. Número 129. 129, o Ivan. Glória a Deus. Número 42. 42. 33. 33, missionário Ronaldo. Número 58. Júnior, presidente da mocidade. 123. 123. O sogro da minha filha, viu? Tá nos dando a honra aqui de conhecer aqui a igreja. 69. 69. Faltou. Número 29. 29. Irmão Francisco. Número 34. 34, o irmãozinho ali. Ainda tem alguma coisa aí, Nazaré? Número 19. Aqui o irmãozinho, 19. Número 14. 14. 14 não veio. Número 126. Cláudio, grande Cláudio. Número 53. 53. Denildo. Ele estava dizendo ali, Elete, eu tenho paz contigo. Número 3. 3. 84. Ah, Jesus. Está aqui, 84. Quem é? Pastor Denildo.
Número 35. Marcelo. Bora, Marcelo, receber aqui tua bênção. 49. 49. Só tem 2 presentes. Número 110. 110, o irmãozinho aqui. E o último número 82. 82. Ainda tem uma chance. Última chance, 39. Pronto, Oziel. Glória a Deus. Ainda tem um aqui. Último número, 65. 65. Ali o André. Amém. Irmãos, o nosso desejo era dar a lembrança para cada um, certo? Mas, assim, desses presentes, mas é sorteio. Mas na saída, cada pai vai ter sua presença individual, amém? Então não fiquem os tristes que não foram festejados agora, sorteado. E agora nós vamos servir um delicioso jantar, feito pela irmã Jane, coordenada pela Vânia, que é a Wanda, que é uma bênção na nossa vida, amém? E a equipe aí do social que ajudou. Jantar, a fila do jantar. Ó, depois do jantar tem sobremesa, vocês voltam para a mesa. Amém? A orquestra, se quiser tocar alguma coisa agora, nós agradecemos. Glória a Deus. De nascer de novo, de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo este lugar, o cetro de justiça para governar. Ora bem, eu todos sobre nós. Hosana,
Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. Enquanto a glória encher de novo este